Olá, amigos! Estamos aqui para mais um quadro Dimensões do Espírito, refletindo com vocês sobre espiritualidade, os diversos aspectos da espiritualidade à luz do conhecimento espírita. E quero agradecer aos nossos patrocinadores que colaboram, nos ajudam aí para que o canal Rossano Sobrinho possa ampliar-se cada vez mais e qualificar-se também. Agradecer a Biofarma, Farmácia Biofarma, a Vidraçaria Alumil, a Academia Zinibori, o Centro Médico Odontológico, o meu amigo Marcos Coco, minha amiga Nilzinha Akit, Regina Dantas, Mercado Três Irmãos, doutora Ludmila Pakskovski, Constrular Material de Construção, Memorial Vida, meu amigo Valdeci Capua, Pousada do Vovozinho e Autoelétrica Trevo, e também o meu querido irmão Sérgio Vilela. Muito obrigado a vocês que colaboram com o canal, e quem desejar ser também patrocinador, entre em contato conosco pelo 32984553383. Bem, na semana passada eu comentei algo muito interessante sobre uma médium norte-americana, Sylvia Browne, que lançou um livro, Fim dos Tempos, Estudos, Previsões e Profecias, em 2009, falando sobre a pandemia de 2020, com detalhes assim impactantes, né? E hoje eu quero comentar com vocês um trecho de um dos livros dessa médium, publicado no Brasil, As Bênçãos do Outro Lado. As Bênçãos do Outro Lado. Sylvia Browne, ela também escreveu o livro O Outro Lado da Vida. Então nós vamos, olha que interessante, o título do capítulo 2 é Entrando em Contato com o Outro Lado. Entrando em Contato com o Outro Lado. E Sylvia Browne escreve: os espíritos de nossos entes queridos do outro lado estão conosco todo o tempo, zelando por nós, tentando se comunicar, esperando conseguir de alguma maneira atrair a nossa atenção, provar que estão vivos e que o medo da morte não faz sentido. Tudo o que precisamos fazer para reconhecer esses espíritos é abrir nossa consciência e desenvolver nossa fé na divindade presente em nós e que nos mantém eternamente ligados uns aos outros e ao nosso Pai. O paraíso do lar, onde moram nossos entes queridos que partiram, fica logo aqui, a apenas 90 centímetros do chão. O único motivo pelo qual não o percebemos imediatamente é que ele existe numa frequência muito mais alta do que a nossa. Gosto de utilizar a analogia das lâminas de um ventilador. Quando elas giram na velocidade mais baixa, podemos vê-las com clareza, mas quando estão em alta velocidade, as lâminas parecem desaparecer. Então, como a matéria densa está numa frequência mais lenta, nós a percebemos com a instrumentação biológica da visão física. Mas o mundo espiritual, segundo a Sylvia Browne, está numa frequência muito mais acelerada, então nós não conseguimos perceber. Mas através da mediunidade, sim, da paranormalidade, né? Do sexto sentido, que é a mediunidade. Acreditar que os espíritos não existem porque não podemos enxergá-los é o mesmo que acreditar que um ventilador ligado na velocidade máxima não possui lâminas. A não ser pela questão dos níveis de frequência, não há nenhuma diferença entre nós aqui na Terra e os espíritos no outro lado. Nós sabemos que a própria matéria é energia condensada, tudo é energia. Então, as dimensões espirituais são planetas. Há até um livro psicografado pelo Bacelli que fala, né? Mundo espiritual é planeta, algo assim. São mundos. O mundo espiritual é uma realidade para os espíritos, como o mundo físico é uma realidade para nós. Não há diferença. Na verdade, nós e eles estamos apenas temporariamente separados pela condição física,
mas podem ter certeza, fazendo visitas regulares uns aos outros, limitadas apenas por nossa própria relutância em acolher qualquer notícia que pareça boa demais para ser verdade. Então, nós nos fechamos para a realidade espiritual, né? Para compreender o mundo espiritual, é importante entender que o outro lado não é apenas o lugar para onde iremos quando esta existência chegar ao fim. É também o lugar de onde cada um de nós veio, nosso verdadeiro lar, entre as viagens ocasionais a esta dura escola chamada Terra. Nossos espíritos fazem uma viagem eterna entre este e outro lado, constantemente aprendendo e crescendo em direção à imensa alegria que nosso Criador nos destinou. O que nós na Terra consideramos como nascimento e morte são apenas os mecanismos através dos quais entramos e saímos dos corpos que escolhemos ocupar enquanto estamos aqui. Nós não deixamos de existir quando saímos do nosso corpo, assim como não deixamos de existir quando saímos de uma casa onde costumávamos morar e nos mudamos para outra. A única diferença é que ao sairmos de nossos corpos, nós nos mudamos para essa outra dimensão, tão familiar à nossa mente espiritual quanto a Terra nos é familiar agora. E mesmo que não estejamos conscientes do mundo do outro lado, nosso espírito sabe exatamente como viajar de uma dimensão a outra, não importa em qual das duas estejamos vivendo no momento. Por tudo isso, é óbvio que nós, espíritos, nos comunicamos uns com os outros. É só uma questão de ficarmos atentos. A diferença entre os médiuns ostensivos e os médiuns não ostensivos é que os ostensivos percebem a presença dos espíritos, o pensamento dos espíritos, a energia que cada entidade nos traz, né? Mas o intercâmbio é perfeitamente possível. Carece muitas vezes de um silêncio mental para termos essa percepção. Daí a importância da oração, da meditação, da serenidade, para termos percepções mediúnicas. Ela fala ali que essa ida e vinda ao plano físico é eterna, né? Acredito que está usando de uma expressão ali simbólica, porque nós acreditamos, à luz do conhecimento espírita, que chegará um momento que não mais reencarnaremos na matéria densa, né? Mas prosseguiremos nossa evolução em dimensões mais elevadas. Mas é muito interessante compreender isso. Não somos seres da Terra tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo experiências na Terra. Não somos da Terra, estamos aqui, mas mais cedo ou mais tarde retornaremos ao grande lar. Reflitamos nisso, deixe aí o seu comentário. Se você já teve alguma experiência mediúnica, se você já contatou algum espírito, já foi contatado por algum espírito, percebeu a presença de um espírito, comente aí, né? Deixe aí nos comentários, porque é interessante, ajuda o nosso vídeo a ser visto e as pessoas a partilharem suas experiências, que trazem sempre uma mensagem de esperança, porque acreditar na imortalidade da alma nos fortalece no caminho do bem. Se Jesus não tivesse voltado do túmulo e contatado os discípulos após a sua morte na cruz, certamente o cristianismo teria findado ali. Reflitamos nisso. Muita luz e muita paz.